Alex, mais uma vez aqui no canal Saúde e Evidência, tivemos mais uma palestra topíssima do Dr. Gessier, que é da área da urgência, inclusive já trabalhamos junto no SAMU também. Então assim, sempre eu gosto de ressaltar, Goiás é a nata da referência na urgência e emergência. Perfeito, e assim, é um tema, a gente estava conversando em off aqui, que eu já gostei de cara, que qualquer, doutor, o uso da tecnologia. Então, as inovações, o uso da tecnologia, né, nas inovações, inovações tecnológicas para aplicação no atendimento pré-hospitalar. Você vê, hoje você tem que estar preparado ali de todos os modos, ou seja, não é só entrar, né, doutor, numa usa da vida no USB e falar assim, eu sou do pré-hospitalar. Para poder vestir a farda ali do SAMU, algo assim, tem que ralar, né? Sim, inicialmente sim, o profissional de APH, o profissional de pré-hospitalar, inicialmente ele já é um profissional de saúde, né? Ele já tem uma formação prévia, tanto na área médica como na área de enfermagem, ou um técnico de enfermagem, então ele já tem um conhecimento básico para depois ele ter já outros conhecimentos dentro da área de urgência e emergência, e dentro da área de urgência e emergência existe a área de atuação do pré-hospitalar, né, que é a atuação, a utilização desses conhecimentos de urgência e emergência no ambiente extra-hospitalar, fora do hospital, na rua, na casa do paciente, né, fora daquele ambiente do hospital que normalmente é um pouco mais controlado, onde eu tenho os recursos muito mais à mão, né, eu tenho um exame na mão, eu tenho medicamentos tudo mais de acesso mais fácil, especialidades, né, acesso a vários profissionais naquele ambiente. Na rua eu não tenho isso. Na rua é mais o improviso e a prática e a experiência que você teve. Na rua é a atuação dos nossos conhecimentos numa prática em situações muitas vezes que não são muito favoráveis, né? Você vai atender às vezes num ambiente, por exemplo, você está em um ambiente de trauma, um acidente automobilístico, né? Eu vou ter um ambiente difícil de atuação, às vezes um ambiente de risco, onde eu tenho ali, às vezes, a possibilidade, às vezes, um incêndio, onde, por exemplo, se eu tenho a possibilidade de um ambiente que não tem uma boa iluminação, onde eu vou pegar um paciente, às vezes, preso em ferragem, onde o acesso a ele é difícil. Então, é bem mais complicado eu atuar no APH do que dentro do hospital. Nessa linha que o senhor falando, até você tocou num ponto interessante. Por exemplo, o paciente preso em ferragem. Eu lembro, na minha época do SAMU, que a gente tinha que chamar o ASA, Sim. do bombeiro. Hoje, dentro do SAMU, a gente já tem algo nesse sentido assim, ou a gente ainda precisa do apoio do bombeiro? A gente ainda precisa, porque é uma área de atuação ainda específica do Corpo de Bombeiros, né, que vai fazer o acesso aos veículos, vai nos dar acesso aos pacientes dentro desses veículos, onde ocorre o encarceramento dessas vítimas. Então ainda é uma área de atuação específica deles, sim. Mas diante dos profissionais que a gente tem, que até o senhor é do SAMU, né? Sim. Cria do SAMU, aliás, eu lembro do senhor lá. Não seria, hoje o SAMU já não teria que ter uma base nesse sentido, desse direcionamento? Ou é uma coisa de regulamentação que tem que ser do bombeiro? Ainda é uma coisa de regulamentação, porque isso tem toda uma normativa que regulamenta as áreas de atuação. Eu acho isso necessário justamente porque quando você tem essas normativas e você limita aquela instituição para atuação, aquela instituição ela se torna uma referência naquilo. Você já tem alguém que especializa tem uma naquilo. especialização, né? Eu penso assim, hoje em dia, toda a área de conhecimento está muito ampla e as informações estão chegando de uma forma muito rápida. Na área médica hoje, na minha época, quando eu fiz faculdade, olha que isso não tem tanto tempo, né? O acesso às informações, a internet ainda era muito incipiente, ainda era muito inicial. Então, o acesso às informações que a gente tinha era basicamente em meio de livros. A gente tinha que adquirir os livros e estudar. Hoje, se você está na faculdade de medicina e faz medicina hoje está quase tudo na internet. Você consegue pegar um monte de informações pela rede hoje. Isso ocorre também dentro das outras áreas. Então, mesmo na área do Corpo de Bombeiros, que tem muita prática, a divulgação dessas informações e o acesso a elas está muito mais rápido. Essas informações chegam de uma forma muito mais ágil e até a gente conseguir processar e botar isso na prática demora um pouco. Alex, até aproveitando a oportunidade,
E nessa linha do Corpo do Bombeiro e do SAMU, porque quando lançou o SAMU, a gente já viu o Corpo de Bombeiro. Então a gente tinha ali uma linha de um exemplo a seguir. O senhor que faz parte em criar protocolo na área de urgência, a pergunta que eu deixo é o seguinte, por exemplo, o senhor já deu muito treinamento em equipe nossa, que a gente ali no treinamento você vai atuar de 3, 4 pessoas. E aí tomando base o quanto de pessoas que andam dentro da ambulância do Corpo de Bombeiro. Não seria o senhor, como mexe com o protocolo, sugerir para os nossos governantes que nas USB, na própria USA do SAMU, seguir o exemplo do bombeiro? Porque no treinamento você treina com 3 ou 4. Mas na ambulância você anda com 2, no máximo 3. Com certeza. A atuação na cena com mais pessoas, com certeza ela é muito mais fácil. Ou menos difícil. Não que seja fácil. A gente fala mais fácil, mas parece que é fácil, mas não é. Menos difícil, né? Ela ocorre de uma forma mais eficiente, mais rápida, né? A gente consegue reduzir tempo-resposta quando você tem mais agentes atuando, né? E vocês Então, não poderiam assim, sugerir se realmente projeto de houvesse, lei, algo, né, nesse se sentido? houvesse uma regulamentação federal, né, que obrigasse as instituições a ter um número X de elementos dentro de cada viatura e esse número fosse respeitado, com certeza o atendimento seria muito melhor. Então, E você acha... tem algum trabalho científico nessa linha que mostra? Né, parece Existem óbvio, vários trabalhos demonstrando isso, né? então, isso é hora da gente colocar esses trabalhos. eu acho que eu penso que igual o doutor falou, se isso é um projeto, a gente pode trazer um político para poder fazer um projeto nesse sentido, porque a gente vê que no treinamento nosso que né, eles dão pra gente ali, é com mais pessoas. Tanto que a gente segue, assim, o bombeiro anda com mais pessoas, né? E aí outra coisa, para falar... Um grande exemplo disso que a gente está falando aqui é que hoje, como a gente ainda tem um número deficiente de emergencistas dentro das viaturas, em determinados eventos, muitas vezes pela central de regulação, a gente tem que acionar mais de uma ambulância, mais de uma equipe para suprir uma ocorrência. E então, nesse momento, eu vou às vezes estar retirando Até uma equipe de outro atendimento que às vezes pode aparecer depois. Quer dizer, problema de Então, acaba que usando resolve a duas saúde, resolve a logística Sim. e resolve E financeiro, até financeiro. tudo. Com certeza. Né, tá vendo? Com Então, certeza. me veio aqui na cabeça a questão, porque, e assim, ele é criador de protocolo, né? Nosso pessoal aqui de Goiás, eles criam o protocolo, né? Então, de repente, uma forma de sugerir até um projeto de lei. Mais uma Com com saúde certeza. evidência, mais uma Com briga aqui certeza. que o Saúde e E Evidência se vai lança comprar. essa ideia para que a gente possa Vamos fazer lançar lá na essa frente ideia, doutor. alguma regulamentação mesmo, Isso. vindo dos nossos agentes públicos para que isso ocorra e seja obrigatório, né, a atuação das equipes, das ambulâncias com as equipes completas. As equipes realmente que tenham condição de cada equipe atuar em um atendimento, e não que eu precise acionar várias equipes para um atendimento que muitas vezes uma só poderia resolver. Doutor, o senhor concorda que hoje o pré-hospitalar, igual o senhor falou, é fundamental, importante aquele primeiro atendimento de excelência? O senhor concorda que você pode ter o melhor plano de saúde, ser atendido no Albert Einstein da vida, se na verdade você não tiver um pré-hospitalar bem feito, não resolveu nada? Com certeza. É o que eu falei na palestra. Os 6 elos da estrela da vida, né? Se aquilo não ocorre de forma eficiente em cada elo e de forma ágil, isso não adianta eu ter um melhor plano de saúde se ao final, quando eu chego no hospital, essa parte do atendimento inicial ela não foi bem feita, né? Se eu não fiz um bom reconhecimento do problema, se eu não atuei de forma eficiente naquele primeiro momento, porque esse primeiro momento ele diz muito o que vai ser o desfecho final, porque eu vou ter lá no hospital se esse paciente vai sobreviver, se ele vai ter sequela, né? Se ele vai ter uma vida produtiva depois daquele evento ou não, né? Então, a atuação nesses primeiros momentos ela é essencial. Esse primeiro atendimento ele é essencial, né? Então, ele deve ser realmente ter muito investimento nessa área, né? Tem que ter um investimento muito preciso e principalmente de educação continuada das equipes, para que isso só cresça, para que isso só melhore, a eficiência desses atendimentos. Alex, até ontem aqui, conversando com o doutor Weber Tobias, com o doutor Daniel hoje aqui da regulação, né? Eles falaram uma coisa interessante, diz que lá fora a sobrevida de uma pessoa adulta é 80% melhor do que aqui dentro por falta de treinamento e estrutura. Sim. E Aí eu emendando- quero só falar. fazer uma provocação. Então, esse treinamento que teria que começar lá no básico, talvez não dependeria do SAMU partir para as escolas e esses lugares onde tem muita gente desse treinamento? Eu sou autodefensor de que
que os treinamentos comecem na pré-escola, né, da criança. Mais um, então, pro nosso projeto. Que isso seja colocado como matéria obrigatória no currículo escolar. Que se ensine RCP na escola. Que os filhos ensinem os pais a fazer RCP. Sim. O filho chega em casa empolgado, assim, papai e mamãe, eu aprendi a fazer massagem cardíaca. Olha que maravilha. Isso, passa gente. isso pro pai e pra mãe, ter aquela vontade Aí de eles já interessar. despertam a importância da coisa, né? E assim, a gente viu também, a gente falou um pouco hoje nessa palestra, que um dos estágios mais importantes é aquele primeiro atendimento após a detecção. Você, por exemplo, no caso de uma parada cardíaca, muitas vezes é um familiar que vai verificar isso, né? É uma pessoa que está junto lá do seu familiar que sofreu um evento desfavorável desse, e é ele que vai começar a atuar. Se ele tem esse conhecimento e adquiriu ele lá atrás na escola, ele vai saber atuar. Ele vai ter mais segurança do que aquele que nunca fez. É a E daquele cultura, momento tá uma lidando cultura com da o urgência e avô, emergência. daquele momento de estresse que se envolve emocionalmente, mas se ele já sabe, ele vai poder fazer. Ele vai fazer. Como eu falei, mais de 6 mil pessoas morrem no Brasil por causa de medicamentos tomados de forma errada, certo? E essa conscientização da urgência e emergência também tem que entrar nessa linha, né? sim. A criança é uma das principais vítimas do uso desse medicamento. Talvez é o que a gente está tentando trazer, levar para as escolas, não só a pública, a escola particular também, levar essa cultura. E o senhor fez a palestra em cima das novas tecnologias, está próximo ao público jovem, às crianças. Fala um pouquinho de como as novas tecnologias, os aplicativos, podem contribuir para tudo isso que a gente está falando. Hoje acontece uma coisa que na nossa época, quando a gente era criança, não existia. A gente não tinha acesso aos smartphones igual as crianças têm hoje. Hoje uma criança já tem um smartphone a partir Já de nasce 5, 6 anos brincando. de idade, quando ele já começa a ter cognição para poder operar um smartphone. E é de suma importância isso, porque assim, a gente tem que saber utilizar a tecnologia ao nosso favor, para as coisas boas. A gente discute muito hoje o uso da tecnologia, e a tecnologia, infelizmente, existe um lado ruim, né? Que às vezes desvia as pessoas da atenção necessária daquilo que é importante. Verdade. Né? Como tudo na vida. Os né? jovens Tudo tem estão dois muito lados. envolvidos nisso hoje. Então, assim, a gente tem que saber direcionar as inovações tecnológicas para as coisas boas hoje. E o que você citou é essencial, realmente, né? Hoje existem vários aplicativos dentro da área de educação de crianças que incentivam muito isso. A gente poder utilizar isso dentro da nossa casa, de uma forma educativa, de uma forma boa, positiva dentro das famílias. Né? Tirar muitas vezes a criança de rede social e colocar a criança naquilo que é importante. Vamos assistir um podcast desse Saúde aqui, e bota a Evidência criança Kids. para ouvir. Né? Vamos fazer podcasts direcionados às nossas crianças, por que não? Olha a dica aí, Alex. Vamos usar a convidar linguagem para para as projeto. crianças. Convidar o Dr. Jess para poder ir lá no canal Saúde e Evidência falar sobre a importância. Não, agora é a hora do convite. Nós tínhamos, deixa eu só citar um programa que a gente tinha até certo tempo no SAMU, que eu acho que poderia retornar, que é o Projeto Samuzinho. Samuzinho, eu Nossa, eu lembro. lembro. Né? Isso aí era O Projeto Samuzinho, a gente interessantíssimo. levava as ambulâncias nas escolas, né, nos Os meninos centros ficavam municipais de empolgados, ensino. Você via na carinha das crianças a satisfação de brilhando. você estar lá e eles estarem aprendendo aquilo. Falando, nossa, então eu vou levar isso para meu pai Por que aprender. parou, doutor? Mas a gente pode Por que fazer. parou? Tiveram vários problemas de vários governos, pode, não essas foi, coisas não foi- Não, mas é o não que eu tô foi tão- falando. tão incentivado Gerência. e A infelizmente gente pode parou, fazer né? uma parceria que talvez seja mais simples, né? Sim, Do- a ideia por já exemplo, tá lançada. com Saúde e Evidência e o SAMU, de retornar esse projeto dentro de um ambiente mais simplificado, que Sim. não tenha tanta burocracia, Com que não certeza. dependa tanto do poder público. É que seja como se fosse uma terceira via, né? Sim, é igual esse, parceria esse com- congresso aqui, né? Não dependeu nada do poder público, Não, apenas de parcerias. Então a iniciativa privada precisa olhar por esse lado também e executar. Eu sou a favor. E a gente trazer isso para a parte privada em parceria com a pública, resgatar esses programas que são. Então a gente já falou da Botolância, está falando agora do Samuzinho, que a gente Sim, lembrou, sim. que a gente pode resgatar isso aí, não é isso, Max? E assim, pode falar, Nós podemos ter eventos como esse, por exemplo, onde tem uma parte do evento voltada às crianças. Sim. Porque temos pessoas aqui que têm filhos em casa. Sim. A grande parte delas tem. Traga o seu filho. A sua inscrição te dá o direito de trazer seu filho.
Você E não aí vai pagar você, por aí isso. você faz E como você se fosse tem um teatro espaço- ali Você mostrando. tem um espaço reservado num evento desse, por exemplo. Estamos jogando E ideias, o né? senhor falou uma Aham. coisa fantástica, De se porque reproduzir isso com as crianças. É a importante criança, isso. ela educa o pai. Educa. Muitas vezes. Ela É leva dessa para dentro de maneira. casa. Ela leva. Doutor, e tratando dessas medidas, dessas do lado tecnológico, Goiás, ele tá à frente disso aí. Hoje a gente tem assim a tecnologia a favor do pré-hospitalar. Uma ferramenta. Sim, a tecnologia, como eu mostrei hoje, ela está a favor do pré-hospitalar. Mas o que eu gostaria de frisar, um dos pontos mais importantes do que a gente falou hoje aqui, não é nem tanto as tecnologias. As tecnologias estão aí. É o campo das ideias, o campo mental, o campo de gestão. Como a gente vai usar isso? Qual a forma mais inteligente da gente utilizar isso? Certo. A aplicação dessa tecnologia, que as tecnologias são várias. A forma de aplicar ela Forma de tem eu que... utilizar Aonde isso. aplicar. Aonde aplicar? Onde é mais eficiente? Né? Eu saber gerenciar isso, eu vejo que é o meu ponto-chave. O senhor acha que está discussão, com faltando, certeza. então, assim, a gestão direcionar mais Sim, a sim. pessoas que são da área, ter um olhar com mais carinho para esse Sim, meio? com certeza. E as informações estão aí para a gente utilizar. Né? Recentemente, a gente teve a divulgação do último censo brasileiro. Ele traz informações essenciais para a gente. Não só a respeito de qual cidade tem mais pessoas hoje. Não, ele traz informações da distribuição populacional dentro das cidades. Fluxo. Ele traz informação de onde eu tenho mais carência de atendimento médico. Ele traz informação, por exemplo, onde eu tenho mais uma incidência maior de acidentes de trânsito. Então ele me direciona onde eu tenho que aplicar os recursos. Ele me joga na cara essa informação. Olha, ali eu preciso utilizar esse recurso X mais desse local. Ah, não, aquele outro local não, é um outro recurso diferente. Então isso vai me permitir gerenciar isso, trabalhar essa logística dessa distribuição. E essa logística, é importante a gente falar, ela é dinâmica, ela muda. E ela muda rápido. Ela muda de um ano para o outro. Às vezes, a atuação que eu dou, a atenção que eu dou numa situação A, no ano que vem, ela já está em outro local. Às vezes eu resolvi aqui, ela apareceu em outro lugar. Então, assim, o conhecimento da estatística, da coleta de dados é muito importante também. A gente está atuando e coletando dados dessa atuação. Para utilizar isso lá na frente, para eu gerenciar novamente toda essa logística. Trazendo para urgência e emergência. Às vezes um viaduto novo implica na mudança da forma de acidente que acontece na cidade. Né? Muda. Vou citar um exemplo meu. Eu comecei em 2007 no Samoanápolis, né? E quando eu trabalhava no Samoanápolis, ainda não existia aquele viaduto do Daia. Sei. Aquela passagem da BR-153, na entrada do Distrito Agroindustrial de Anápolis. Ali não era viaduto, ali era uma pista embaixo mesmo. Sim. Não tinha nenhum plantão que eu não ia buscar um acidentado grave naquele viaduto. Aí, tá vendo? Então o que você falou é verdade. Depois que foi feito o viaduto, praticamente anulou os acidentes graves naquela região. Então o foco saiu dali. O foco foi para outras regiões que tinham uma demanda semelhante. Interessante, então, a né? atuação dos gestores públicos, a atuação dos gestores municipais, estaduais e federais, ela é muito importante justamente nesse sentido também de mudar essa logística. Perfeito. E ter ferramentas que monitoram isso online de forma mais rápida. Sim, com certeza. Doutor, e assim, fazendo uma provocação. Hoje eu até conversando com o doutor da regulação, Daniel, né? Doutor Daniel, doutor Daniel. E eu deixei para ele a pergunta o seguinte, queria saber a opinião do senhor. Hoje a rede pública ela está bem estourada, assim, como é que se diz? Muita gente ali para poder ser atendido o SUS. Superlotação, né? Superlotação. A gente Fora a falou sobre estrutura, isso, né? Apesar que a gente não pode reclamar do SUS, que ajuda demais, né? É o melhor plano de saúde do mundo. Mas o senhor como regulador, por exemplo, você tem ali um técnico ou alguém ali que está regulando com o senhor para levar, que tem um paciente que tem um plano de saúde e tem um hospital que está ali esperando ele, que está estruturado. Não seria interessante, em vez de levar esse paciente para o SUS, levar ele para o hospital ali e deixar ali para aquele paciente que realmente precisa do SUS, já que ele tem algo ali, né, um hospital particular para atender? Como que a regulação pensa nesse sentido? Eu imagino assim, cada situação é uma situação diferente. Eu não tenho como estabelecer como regra aquele, por exemplo, paciente acidentado, todo paciente acidentado eu vou levar ele, vamos supor, para o Hospital de Urgência de Goiânia.
vai depender da gravidade desse paciente, vai depender do tipo de especialidade que eu vou precisar para ele, né? Então, dependendo da especialidade, mesmo ele tendo o melhor plano de saúde que ele possa pagar, Vai ter que ir pro público, porque... dependendo da gravidade dele, às vezes ele vai precisar de um neurocirurgião lá no E o SUS é um direito de todos, né? Verdade, Independentemente de lá ele não universal. vai achar lá no dele, lá vai Às estar à vezes ele não vai disposição. encontrar um suporte, às vezes tão bom como ele vai ter num hospital estadual público. Verdade. Então, para aquele primeiro momento, muitas vezes, mesmo ele tendo plano de saúde, a gente transporta esse paciente para ele receber esse primeiro atendimento, né, que é o mais importante, para depois, posteriormente, depois de estabilizado, Entendi. de ter tranquilizado mais o quadro dele, a gente possa fazer uma É porque remoção nossos do plano de hospitais saúde aqui dele, de né? grande porte tem hospital particular que não tem o que eles têm, né, doutor? Igual, Não tem, igual o Hugo, infelizmente né? não tem, E para a própria segurança de vocês da regulação, Sim. você prefere que o paciente Sim. esteja lá, né? Sim, com Verdade. certeza. Doutor, eu vou deixar aqui agora o senhor com o Lucas. Ele vai terminar a entrevista com o senhor. Foi um prazer. Prazer é todo Parabéns nosso. pela palestra. Muito obrigado. O senhor tem um admirador, um fã, desde a época do SAMU. É referência aqui na área da urgência. E quero encontrar o senhor novamente aí nessas palestras, porque quem ganha somos nós. Com certeza. Viu? Antes de você sair, Max, eu quero que você faça parte aqui, eu quero convidar o senhor a participar do Saúde em Evidência, conhecer o nosso projeto e estar participando ali. Será um prazer. Porque o nosso principal objetivo é a divulgação da ciência e da saúde. A ciência sem lado, a ciência real, essa que o senhor faz. Sim. Certo? Com dados, com estatística, com prova, com causuística, com essa ciência que a gente é apaixonado. Então, Saúde e Evidência é o sonho aqui, nós somos um grupo, não só aqui do estado, mas de outros estados, de fora do país, certo? Hoje em dia a gente tem pontes em Londres, tem na França. Então, eu quero convidar o senhor para participar, trazer, se tiver algum artigo, né, que o senhor conheça nessa área, quiser participar com a gente, para a gente publicar e publicizar, né, esses fatos que o senhor traz do uso da tecnologia e da melhora do atendimento do APH e de toda a estrutura. Faz ele falar assim para a câmera lá, para confirmar que vai estar no canal aí. Isso, eu quero que o senhor confirme aqui com a gente esse convite que eu estou Com fazendo. certeza. Agora, Falando a nossa frase aqui, que eu faço parte do Saúde e Evidência. eu faço parte do Saúde e Evidência. Vai ser um grande prazer em estar participando e contribuindo com vocês, tá? Convite dado, convite aceito. Obrigado, muito obrigado. E agora o Lucas chegou, né, Lucas? Tudo bem? Isso aí, boa tarde, Tá tudo mais bem? tranquilo? Tô mais Tá tranquilo. gostando do congresso? Com certeza. E a página, tá bombando? Bombando, já estamos ali fazendo um network. Bom conhecendo o demais. pessoal. Lucas, sua pergunta agora. Doutor, seja bem-vindo, né, primeiramente. Muito obrigado, Lucas. Qual que são os desafios do transporte aéreo, né, que difere ali do APH terrestre? É a mesma coisa? É pegar, estabilizar e levar? Ou tem peculiaridades? Tem grandes peculiaridades, né? Normalmente a gente sempre fala que dentro do APH, o APH aéreo, ele tem muitas coisas diferentes do que a gente faz no APH terrestre, né? Porque a gente está inserindo tanto o paciente como o profissional de saúde em um ambiente que é inóspito, é um ambiente mais difícil de atuar, né? Que é um ambiente onde eu vou ter uma pressão atmosférica muitas vezes bem abaixo do que a gente está acostumado aqui em solo, né? Eu vou ter ruídos, eu vou ter vibrações, eu vou ter alterações que o próprio voo vão proporcionar tanto ao paciente quanto a nós, profissionais de saúde, que muitas vezes podem interferir na nossa atuação, no nosso desempenho, né? Essas alterações também vão interferir na patologia, na doença que o paciente tem. Então tudo isso envolve um estudo bem especializado dentro da área que a gente chama de área de medicina aeroespacial. Existe uma especialidade, né, de atuação nesse ramo, né? Então, a medicina aeroespacial atua nisso, o estudo de todo o ambiente aeronáutico, né, onde eu insiro a atuação do APH, onde eu insiro um paciente e os profissionais que vão cuidar desse paciente. Certo. Então realmente é uma área um pouco mais especializada e que tem conhecimentos específicos para atuação. Correto. E existe alguma contraindicação, doutor, por exemplo, mesmo que o paciente ele esteja considerado grave, que ele não pode, de forma alguma, ser transportado pelo aéreo? Que ele tenha que ir por via terrestre? Existem algumas contraindicações, né? Isso vai depender de cada caso, de cada paciente. Obviamente, existem situações que eu posso estabilizar essa vítima antes do transporte, né? Que é, por exemplo, eu vou fazer um transporte de um paciente no interior do estado, onde ele sofreu um acidente grave.
chego lá com um helicóptero para transportar esse paciente e muitas vezes esse paciente precisa, às vezes, ser entubado, ou precisa, às vezes, de uma drenagem torácica, ou ele precisa, às vezes, de um acesso central para rodar alguma droga vasoativa. E muitas vezes aquela localidade não tem esse recurso. Certo. Ou então não tem um profissional que faça aquele procedimento. Então, muitas vezes a gente vai trabalhar, gastar um certo tempo antes com esse paciente, né? Estabilizar ele, deixar ele organizado para poder levar. Fazer uma gestão de risco. Fazer uma gestão de em risco. poucos minutos. Com Vão todo ser o controle. poucas as Não é situações fácil. onde eu vou virar e vou falar assim, eu não vou levar esse paciente. Quais são essas situações? É difícil a gente citar especificamente, mas são situações onde no meu julgamento, eu vejo que o transporte aéreo naquele momento aumenta o risco de morte dele. Dependerá da anamnese do senhor, né? Na Exatamente. avaliação ali. Vou citar um exemplo aqui que eu dou. Eu falo muito em treinamentos, que é um exemplo bastante difícil de transportar. Por exemplo, um paciente que sofre um traumatismo craniano grave, onde ele tem uma fratura exposta no crânio, onde eu tenho um evento chamado de pneumoencéfalo. O que é pneumoencéfalo? É quando existe ar, entra ar através da fratura dentro do cérebro do paciente. Então aquilo fica uma bolha de ar dentro da cabeça do paciente. É um paciente que, para transporte aeromédico, ele tem um risco maior. Justamente porque em ambiente aeronáutico, Tem uma diferença aquela de coleção de gás, aquele ar que está lá dentro, se eu vou, por exemplo, com uma aeronave onde eu vou subir um pouco na altitude, aquele ar, né, ele tende a dilatar justamente pela diferença de pressão do ar atmosférico. E aquilo dentro do crânio é devastador. Se tem uma dilatação, então Sim. ele vai empurrar a massa encefálica para o outro lado, pode causar a morte do paciente. Mas é uma situação, assim, vamos falar, Bem de extrema exceção bem específica, né? E que também não vamos dizer assim que é uma contraindicação absoluta, porque se o transporte do paciente depende, se depende muito do transporte aéreo para ele sobreviver, se eu estou numa área inóspita, não tem nada, não tem nem estrada para ele sair dali, o único recurso para ele sair dali é uma aeronave, eu vou levar esse paciente. Certo. Eu vou tentar fazer assim, uma missão de misericórdia para tirar aquele paciente daquela condição, porque eu sei que se ele ficar ali, primeiro, ele não vai poder sair, ele vai morrer ali. Eu tenho plena certeza que ele vai morrer ali. Então são situações que a gente vai julgar. A gente não vai falar assim que existe uma existem contraindicações totalmente absolutas. Sim. Então vai depender do julgamento das equipes no local. É Né? a homeostase externa. É, como, É muito isso mais lento. É como o lema com de certeza. vocês, né? O socorro virá do céu, né? Então, se eu não tenho ali terrestre, né? Que são vá. situações assim, Sim. de exceção, mas que pode acontecer de você ter que tirar aquele paciente dali de qualquer maneira. Correto. Vai ter que tirar. Ok. Perfeito. Ótimas perguntas. Obrigado. Pessoal, doutor, eu quero que o senhor deixe aqui as suas redes sociais, o seu contato, que o senhor Sim. queira deixar, tá bom? Eu deixar a minha rede social, meu Instagram é Jesse Cardoso, JESSIE Cardoso 77, tá? Fiquem à vontade, responda todos os contatos e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Né? E o senhor também está convidado já para a gente. A gente vai fazer um congresso, é um pouco fora, não é um congresso, é um meeting de hematologia, certo? Vai ser em Caldas Novas. A gente tem a participação de um palestrante por região do país e alguns palestrantes do peso, Dr. Milton Arthur Ruiz, que é Papa em células tronco, um cara Excelente, hein? Muito bom, hein? jovem, senhor de 86 anos. Só esse nome já deixou o nível lá em cima. Fantástico, É. que é colunista nosso, de Sim. Saúde em Evidência. E eu creio que esse evento, a gente vai trazer uma oficina de hematologia aqui, nesses moldes. A gente também, eu quero deixar assim uma pergunta para o senhor. O que o senhor acha a última, né? Desses eventos, né? Como que o Ademir Mazuco fez, eu até brinco, né? Na cara e na coragem, né? E Que surpreendeu, que né? surpreendeu Vamos, diga-se de passagem. de todos os aspectos e que devem ter mais aqui em Goiânia. A gente Com tirar um pouco certeza. essa síndrome de vira-lata e mostrar Ah. talentos como o senhor, como o próprio Queria até Ademir, complementar, né? Alex. Eu estava até lá fora conversando com pessoas, Elisângelo, né? E eles falando que aqui juntou a nata do APH do estado. Sim. Né? Então a nata está aqui. Então realmente E o próximo Foi. ano vai ser melhor, vai Vai ter ser mais muito publicidade, a gente vai estar mais junto. a gente vê pelo E vai nível, só né, crescer. dos convidados. E a opinião, o que o senhor acha? Não, os eventos eles têm que acontecer e eles têm que se reproduzir, eles têm que aumentar. A gente tem que ter mais isso aqui. Isso aqui é dentro do que a gente falou também, é educação continuada, é treinamento de equipes isso aqui.
A gente tem as oficinas lá fora, a gente tem as palestras aqui dentro. Tudo isso é ciência, né? É divulgação do conhecimento científico que a gente adquire na rua. Sim. De tudo aquilo que a gente aprende lá fora, a gente traz para dentro aqui, né? A gente não pode ter o egoísmo de pegar o conhecimento que se adquire e guardar só para você. Conhecimento guardado não serve para nada. Sim, perfeito. Não serve para nada. O conhecimento ele tem que ser divulgado, ele tem que ser Compartilhado. compartilhado. Tem que estar em E evidência. isso aqui é compartilhamento de conhecimento. Então Perfeito. é necessário, tem que ser reproduzido com certeza. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço, Até mais. muito obrigado a Prazer. oportunidade. Obrigado, doutor. Obrigadão.